Sejam todos bem-vindos ao Sofitcast, podcast da Sofit. Hoje, além dos nossos protagonistas, Micael Duarte, nosso Head de Inovações, e Eduardo Canas, nosso analista de negócios, nós temos um convidado especial, Nicolas Felício. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Aline. Nicolas é nosso coordenador comercial na Sofit, tem uma bagagem muito grande de gestão, atendimento e vai contribuir bastante. Agora vamos falar um pouquinho de condutor, né? Como que a gente pode fazer com que o condutor seja um aliado na gestão de frotas? A gente não quer que ele seja o nosso inimigo, né, na gestão. Até porque isso pode ser um tiro no pé nos nossos números, né? O que vocês acham que seria o maior impacto para uma empresa que não tem o condutor como aliado na gestão de frotas? Olha, para falar de condutor, assim, a relação gestor-condutor, né, é difícil, porque você nunca sabe o quanto o condutor conhece do carro, né? Tem gente que conhece muito sobre mecânica, sabe lá sobre pneu, até às vezes sabe mais do que o próprio gestor. E tem gente que não sabe nada, não sabe trocar o pneu se furar, né? Deveria saber, mas às vezes não sabe. Então, eu acho que a primeira consciência que o gestor precisa ter é a humildade de colocar todo mundo, né? Ó, ninguém sabe nada. Então, eu preciso me comunicar muito claramente com eles, bem mastigado, colocar as informações muito claras, né? Para que não chegue ao nível de ter problema depois, né? De falar, ninguém me avisou, não sabia como é que era o processo, não sabia que tinha que fazer revisão, né? A gente ouviu uma série de coisas, bati o carro, não sabia para quem ligar. Então, antes de acontecer tudo isso, tem que dar isso bem mastigadinho, como se eles não soubessem absolutamente nada. Eu acho que é mais uma recomendação do que uma resposta. Mas, Edu, isso a gente fala de estabelecer ou criar uma política de frota necessariamente? E isso é suficiente para essa comunicação ou não? É cultural? Cara, uma política de frota, vamos supor, a pessoa entrou na empresa hoje, ela vai receber uma carga de informações ali muito grande, né? Então, assim, talvez ele não vá ter tempo de ler tudo na primeira semana, segunda semana. Isso você vai ganhando com o tempo. Então, uma comunicação boa de coisas, principalmente disso que eu falei, né, de manutenção e tal, de estar dentro do veículo, entendeu? Fácil acesso, o telefone do gestor, se precisar, ou então da empresa terceirizadora de frota, algo do tipo. Nunca deixar tudo só na política. Tipo, tá na política, então minha responsabilidade tá feita. Esse aí é o caminho que vai dar alguma coisa errada. Tipo, não tá na política, você não leu a política? Cara, assim, sejamos sinceros, ninguém lê assim, muita coisa não, hoje em dia. Até lê, mas assim, você tem a política, o cara vai ter a política de frota, a política do celular, a política do computador, vai ter a política lá dos horários, vai ter um monte de coisa e com certeza ele não vai conhecer tão bem quanto você. Então, não adianta você falar para ele, mas você assinou aqui que você leu a política. A política ela é importante para estabelecer regras e servir como um escudo na hora de exigir alguma coisa dele. Olha, você fez isso aqui de errado, não pode porque está de acordo com a nossa política e tal, e aí você explica para ele. E aí é um documento de defesa para o gestor. Mas nunca deve ser usado, por exemplo, puta, você não leu a nossa política, né? Não faz muito sentido. Então, informações rápidas, e-mails, assim, de coisas importantes, né? Acho que ajuda bastante. E entrando um pouquinho na facilidade de comunicação com o condutor, né? Hoje é muito importante que a gente facilite o trajeto dele, o dia a dia. Caminhoneiro tá na estrada, poxa, acontece, fura o pneu, ele tem algum tipo de problema. Ele tem que se comunicar com a central, tem que se comunicar com o gestor. Às vezes ele precisa ligar no 0800 ou fazer uma anotação para depois. Isso dificulta. Então, não tem como o condutor ser tão aliado ao gestor nesse ponto, quando a empresa não fornece uma facilidade para ele, né? Entrando um pouquinho nesse tema de facilidade, o que a gente poderia sugerir para os gestores de frota que estão nos ouvindo como uma forma de facilitar essa comunicação com o condutor? Eu diria que inicialmente a padronização dessa comunicação, né? Vamos lá, imagina que eu tenho uma operação de 300 veículos com uma operação comercial e eu vou ter gente de cultura diferente, gente com veículos diferentes, e eu vou receber informações de todos os cantos. Eu sempre brinco com os clientes, né? Para que a gente padronize isso, ao invés de você ficar recebendo sinal de fumaça, WhatsApp, e-mail, telefone, a gente padroniza isso. Hoje em dia existem tecnologias, inclusive a Sofit fornece uma tecnologia que facilita
essa comunicação e essa padronização de necessidades que o condutor tem, né? E acho que essa padronização é o primeiro passo. Por quê? Eu tenho certeza que numa operação de 300 veículos, às vezes o gestor nem vê esse veículo. Ele nem chega a ver a situação daquele veículo. Então ele precisa acompanhar a situação e até trazer talvez um pouco de responsabilidade, como o Mika tinha comentado, e como o Edu também comentou, que ele está sendo acompanhado de alguma forma. Não necessariamente em esperar a bomba estourar, efetivamente, que me gere ali um sinistro, que me gere uma multa, mas que ele entenda que ele está sendo acompanhado para que isso seja preventivo e não corretivo, né? Então, eu acredito que a padronização é um bom caminho nesse sentido. E tendo tudo na palma da mão, né? É uma facilidade. Eu ia comentar isso, né? Eu tinha falado do e-mail e tal, e lembrando que existem estágios de gestão, né? Eu acho que o jeito mais fácil de comunicar hoje é celular, né? Sim. Usar aplicativo de comunicação, você pedir uma CNH, fazer algum processo, tudo que seja comunicação entre o condutor e o gestor seja feita por uma plataforma única. É o que mais faz sentido olhando uma operação já grande, 300, 1.000, 2.000 carros, né? Eu na hora que você fez a pergunta, me veio uma ideia aqui na cabeça, justamente com relação ao aplicativo da Sofit. Hoje o aplicativo não tem, aí vou até falar aqui para deixar registrado como sugestão. A gente tem o telefones úteis. E aí por que eu falo isso? Quando eu estava na gestão de frota, que o cara dava uma pane no veículo, ele ligava para mim, para eu acionar o reboque. Se era algo relacionado a seguro, era um sinistro, ele ligava para mim, para eu acionar a seguradora. Se era alguma coisa relacionada à manutenção, ele ligava para mim, para eu fazer o agendamento da manutenção dele. E aí a gente criou um manualzinho pequenininho, assim, com telefones úteis. E de repente, valeria muito a pena a gente ter dentro do Sofit os telefones úteis daquela operação. Da minha empresa, quais são os telefones úteis? Bom, para seguro, é esse número. Para reboque, é esse número. Para tal assunto, é esse número aqui. O cara, quando abre lá, já disca, já manda uma mensagem do WhatsApp, já startar todo o atendimento por ali. E aí, agora, voltando para a pergunta. Concordo com o que o Nick falou, padronização, mas eu acrescentaria um item, descentralização. Porque não é para ficar, eu padronizar e deixar tudo, o padrão, liga para o gestor. Não, o padrão é reboque, tal telefone, manutenção, tal telefone, guincho, tal telefone, enfim. Então, cada situação, você tem um canal específico para ser atendido, onde ele vai acionar, onde ele tem a independência dele, a autonomia para ele executar aquilo ali e fazer, e não ficar nas costas do gestor. Porque quanto mais coisa, imagina, 300, 500, 600, 3.000 veículos, como é que eu vou ficar? Eu vou virar uma central de atendimento. Eu não faço mais gestão de frota, eu viro uma central de atendimento. Claro, para frotas menores até é possível e às vezes prefere, né? A empresa prefere. Principalmente benefício, assim, prefere. Benefício, exato. Perto que... Agora você pega uma frota operacional. Ou contrata um monte de gente, né? Para fazer um atendimento premium ali pro condutor. E eu acredito que a descentralização também ajuda no aculturamento que a gente estava comentando antes, né? Porque uma vez que eu dê cada vez mais responsabilidade sobre aquele ativo para aquele condutor, ele sabe que ele está sendo visto e, de novo, a gente consegue atuar de forma preventiva e não de corretiva, né? Eu sempre brinco com os clientes que a gente trocar um óleo sai muito mais barato do que retificar um motor. Então, é isso que a gente consegue trazer com essa descentralização. E até entrando nessa parte de tecnologia, né, o que geralmente até gostaria que vocês falassem quando não se tem uma forma automatizada, uma tecnologia para checklist. Aconteceu um acidente na estrada, poxa, o motorista ali naquele momento, se ele não tem uma forma rápida de registrar aquilo, de abrir uma solicitação para alguma coisa, eles têm que, às vezes, marcar ou repassar para alguém, ou perder a informação, que pode gerar uma série de problemas, né? Como que a gente poderia comparar isso? A gestão de frotas no momento de um sinistro, de quem não tem uma forma fácil de se comunicar e registrar aquilo, com o momento de quem tem essa tecnologia na palma da mão.
Eu usaria o exemplo do checklist para uma situação bem marcante que eu tive na gestão, que foi no momento da troca da frota. Eu estava devolvendo uma frota e pegando outra. Quando a gente faz a devolução, é feito um checklist em papel, tá? Lá pelo prestador que recebe o veículo e pelo outro que depois entrega o veículo. Mas vamos focar só no que recebe o veículo que eu estou devolvendo. Ele preenche lá muito porcamente, né? Preenche de qualquer maneira, te dá uma cópia daquilo ali e, enfim, você assina sem nem prestar muita atenção. E aí imagina uma frota espalhada pelo país. Então tem gente no Brasil inteiro. Beleza, esse veículo foi devolvido. Amanhã ou depois vem uma cobrança. Olha, vem faltando uma calota, ou uma chave de roda, ou um manual do veículo. E aí a cobrança vem para o gestor. Mas o papel ficou lá em São Luís do Maranhão com com o motorista. Com o cara que dirige o carro que devolveu. Na melhor das hipóteses, esse cara escaneou isso e mandou por e-mail. Então, digamos, uma frota com, no meu caso, 600 veículos. Eu recebi 600 e-mails e guardei. Como é que eu faço para achar esse checklist para ver se realmente aquela cobrança faz sentido ou não? Como é que eu vou buscar pela placa o e-mail? Ele veio padronizado no subject lá, a placa do veículo? Ou o arquivo veio padronizado com o nome do arquivo lá no PDF com a placa, onde eu possa fazer uma busca e achar? Porque se não veio, acabou. Você não vai ter como contestar aquela cobrança, você não vai ter como verificar se ela de fato faz sentido, está correta ou não está correta, se aquele veículo era seu ou não. Então, assim, você está extremamente sujeito e suscetível a erros, cobranças indevidas. Não estou dizendo que é uma má fé da locadora, não é isso, mas imagina, a pessoa que está do outro lado processando uma devolução gigante, um monte de papel, que o prestador também está mandando um monte de papel para ele, do mesmo jeito que é suscetível a erro do lado de cá, é suscetível a erro do lado de lá. Então, assim, você simplesmente não consegue fazer uma gestão eficiente disso. Agora vamos para o outro lado. Se você tem um aplicativo com um checklist, na hora, o prestador até faz o checklist dele lá, você faz junto com ele, acompanha, marca todos os itens que estão ok, que não está ok, tira foto de tudo, tira a foto do prestador, tira a foto do checklist que foi preenchido por esse prestador, salvou, está armazenado no sistema, com a placa do veículo, com as fotos, com tudo. Amanhã ou depois chega uma cobrança, o que você faz? Deixa eu abrir aqui no Sofit. Placa tal, pá, achei a placa, achei o checklist. Opa, tá aqui, não, devolvi a chave reserva, tá aqui. Tá dizendo que tá cobrando, não, tá aqui, tem a evidência, imprime, anexo a evidência, devolve a cobrança, porque essa cobrança é indevida. Então, olha a diferença de um cenário caótico e que você vai perder um monte de tempo e não vai conseguir resolver. Então é tempo, é dinheiro, é tudo, para outro cenário que com poucos cliques. E aquela coisa, a descentralização. A partir do momento que eu descentralizo, que eu padronizo e que eu aculturo o cara a fazer, porque ele tem a responsabilidade sobre aquele ativo, nesse momento eu vou ter a informação precisa, correta, e vou conseguir fazer a contestação aqui, caso a cobrança seja indevida ou não, de uma forma muito mais rápida do que se eu tivesse no papel, como é o caso aqui.